Olá, irmãos. Eu sou a Gabi Cristina. Eu sou do interior de São Paulo, faço parte da Igreja Batista Independente, sou casada com o Matheus e juntos nós estamos nos preparando para, no próximo semestre, servir ao Senhor no ministério que Ele tem nos confiado ali na Floresta Amazônica. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, mais especiais as irmãs, um assunto que tem despertado o meu interesse para aprender mais e realmente crescer em conhecimento, né, que é tão importante, que é a modéstia. Afinal, o que é modéstia? De acordo com o dicionário, diz que modéstia é a ausência de vaidade, a ausência na apreciação de si mesmo, humildade e simplicidade, a ausência de luxo ou de ostentação e viver de uma forma simples. Jeff, no seu livro Deus o Estilista, é um dos livros que eu tenho lido, né, sobre esse assunto, ele diz o seguinte: a modéstia cristã é o autodomínio íntimo, arraigado no entendimento apropriado de si mesmo, diante de Deus. O entendimento que vai se expressar exteriormente, com humildade e pureza, de um amor genuíno por Jesus Cristo, em vez de expressar-se na glorificação e autopromoção. Nós sabemos que o nosso Deus ele é soberano, o que é isso? Ele é sobre todas as coisas e Ele nos criou e criou tudo quanto existe hoje. Então, eu não quero falar hoje, né, opiniões próprias sobre esse tema, mas realmente deixar que as Escrituras nos ensine de uma forma bíblica. Eu gostaria então de ler juntos, né, que nós lêssemos juntos Gênesis 2, 25, que ele diz o quê? Ora, um e outro, homem e mulher, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Nudez no início, irmãs e irmãos, não era vergonhoso, porque Deus criou assim, e tudo quanto Deus criou, Ele viu que era bom. Deus fez dessa maneira. A nudez até o momento que Adão e Eva não tinham se rebelado contra Deus, ela era boa. Mas ao momento que Adão e Eva se rebelou contra Deus, o pecado ele entrou na vida deles, e a consequência do pecado, como todo pecado tem uma consequência, nesse caso foi a vergonha, né? Deus abriu os olhos deles e eles então perceberam que estavam nus. Então, eles correram e foram buscar folhas de figueira para se cobrirem, né? E a consciência, então, ela foi despertada por conta do pecado e por conta disso eles tentaram até mesmo se esconder de Deus. Mas Deus, então, preparou, né? Matou animais e fez vestes de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. No Antigo Testamento, a palavra vestimenta ela é usada para expressar uma veste semelhante a uma túnica, usada tanto por homens quanto por mulheres. E Adão e Eva, eles quiseram fazer as suas próprias roupas, a própria vestimenta deles, mas Deus olhando em seguida, ele fez as vestes mais úteis, né, para aquele casal. Diante disso, minhas queridas irmãs, eu queria dizer que nós não somos suficientes em nós mesmas, em tomar as nossas escolhas de acordo com os nossos olhos e o que a gente acha que é bom para nós, né? Não sabemos o que é melhor para nós. Nós somos insuficientes sem Deus. Mas Deus sim, Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E queridas irmãs, acredite, o Senhor preocupa com a nossa roupa. E diferente do que a gente acredita, a modéstia ela não está ligada somente à roupa, né? É uma questão que começa no nosso coração. E se o nosso coração ele está correto diante de Deus, ele vai ser governado por pureza, humildade e vai então mostrar uma modéstia que agrade ao Senhor. Então, sabendo que a modéstia começa no nosso coração, nós vamos ler 1 Timóteo 2, o capítulo 2, os versos 9 e 10, que diz que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e com modéstia, não com tranças, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor com boas obras. O que está em foco nessa orientação é que se evite a extravagância, a sensualidade, de acordo com as condições culturais daquela época. Quem se atraviava com tranças elaboradas, ouro, pérolas caras, normalmente eram mulheres que não tinham uma conduta boa diante daquele povo e não era nada exemplar. Paulo então exorta as irmãs que se vistam de forma diferente daquelas mulheres,
Porque as mulheres cristãs, nós mulheres cristãs, nós devemos realmente nos vestir de uma forma que glorifique ao Senhor, que mostre a quem a gente acredita realmente com decência e discrição. Diferente do que muitas pessoas acreditam sobre essa passagem, ela não está proibindo a gente de se arrumar. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos realmente nos vestir de uma maneira boa, de uma maneira agradável ao Senhor. E essa passagem, então, ela não está falando da questão de joias, enfeites no cabelo, para a gente não usar. Nós precisamos nos cuidar. Mas a Bíblia, durante toda ela mostra algumas ênfases de não faça isso, faça aquilo, para nos mostrar o que é mais importante, sem deixar de esclarecer o que é menos importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. João 6,27 diz o seguinte: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aqui não está proibindo a gente, de ter um trabalho honesto para suprir as nossas necessidades, as necessidades que nós temos na vida. Mas a importância maior de tudo é realmente um trabalho que é para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. 1 Timóteo, como eu disse, não está nos proibindo de nos cuidarmos, mas a beleza como mulheres cristãs que nós devemos refletir é a Cristo. Não uma ostentação, não joias realmente que as pessoas vão olhar para a gente e vão notar apenas aquilo e não a essência do nosso Deus. Não deve ser algo que as pessoas olhem, que é momentâneo e que se resume ao que os olhos podem ver. Mas sim, irmãs, nós precisamos ter um coração e um espírito igual ao de Cristo, manso e humilde. Não existe moda nenhuma que seja superior a um espírito transformado e um coração regenerado pelo Espírito Santo. A verdadeira beleza que precisa ser em nossas vidas é essa, a beleza de Cristo. Se a gente tem uma interpretação errada desse versículo e de tantos outros, a gente sempre vai viver sobre proibições e regras que não são de Deus, mas humanas. Por isso que a gente precisa realmente estudar a palavra de Deus e entender questão cultural e tudo mais que engloba, E como então a gente vive a modéstia, resumir a modéstia a uma peça de roupa é muito pequeno, Seja questão de saia, questão de calça, proibições disso, proibições daquilo. A modéstia, como a gente viu, é algo que começa no nosso coração. E eu gostaria de citar algo que John Piper disse, que é o seguinte: até que Deus seja o seu tesouro, eu não vou realmente dizer nada para você sobre modéstia, mas até que Deus seja o seu tesouro, até que o seu próprio pecado seja a coisa que você mais odeie, até que a palavra de Deus seja a sua autoridade, que você sente que é mais preciosa do que tudo que você tem, mais doce do que o mel, mais precioso do que o ouro, até que o evangelho da morte de Cristo em seu lugar seja a mais preciosa notícia do mundo para você, até que você aprenda a negar a si mesmo os prazeres temporários em prol da alegria e da santidade duradoura, até que você tenha aprendido a amar o Espírito Santo e a desejar os frutos dele mais do que os louvores dos homens, até que você passe a considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A sua atitude em relação à roupa e a sua aparência ela vai ser controlada por forças que não honram a Deus, querida irmã. São tantos até aqui que realmente a gente precisa pensar se a nossa forma de viver tem realmente refletido um coração que foi transformado pelo Senhor, que as pessoas vão ver isso, ou se a gente está procurando realmente olhares para nós de outras formas que se limitam à questão das nossas vestimentas. Então, nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo para aquele que nem ao menos o seu próprio Filho poupou por amor de nós. Romanos 12, 1 e 2 diz: portanto, irmãos, suplico que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem, queridas irmãs, o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme em vocês, nos transforme, por meio de uma mudança em o nosso modo de pensar, a fim de que nós experimentemos juntas
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós estamos procurando agradar ao mundo, o amor do Pai não está em nós. Realmente nós precisamos transformar a nossa mente, aquilo que a gente acha que é bom para nós, as coisas do mundo, com a mente de Cristo, porque dessa forma nós vamos conseguir realmente viver de uma forma agradável ao Senhor. E o que as pessoas têm visto quando olham para nós, né? Nós somos uma carta lida de Deus. Então, qual é a história? Quais são as frases que elas pensam ao olhar para as nossas vidas? E por quê? Por que eu tenho que ser uma pessoa modesta, afinal? 2 Coríntios 5:20 diz o seguinte: Agora, nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador? Alguém que representa determinado lugar e ou pessoa. Eu acredito que todos conhecem a princesa Kate, né? A princesa de Gales. Ela nem sempre foi princesa, ela não veio de uma linhagem, ela era plebeia e ela vivia como plebeia. Ela era estudante, então ela vivia daquela forma. As roupas dela também eram diferentes do que ela se veste hoje. Mas a partir do momento que ela se casou com um príncipe, né? Alguém que está aí na linhagem para ser rei, ela se transformou, ela transformou o seu jeito de falar, ela transformou as suas roupas, o jeito de se portar também. E muito interessante que quando ela se tornou da realeza, automaticamente o seu modo de vestir mudou. Porque agora ela era representante de um país junto com seu esposo, né? Como eu disse, futuro candidato a ser rei, representando juntos o país de Gales, no Reino Unido. Nós fomos comprados por um alto preço, conforme diz 1 Coríntios 6:20. Nós fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus no vosso corpo. Então, hoje, a gente representa alguém que ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele nos deixou o Espírito Santo nos nossos corações. E, gente, a gente precisa viver de uma forma que agrade ao Senhor e realmente de uma forma que as pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Precisamos viver dessa forma, não de uma forma para se autopromover. E eu gostaria de finalizar com uma citação de Calvino, né? Calvino diz o seguinte: sem dúvida alguma, a vestimenta de uma mulher piedosa e virtuosa tem que ser diferente às vestes de uma prostituta. Se a piedade tem de ser provada pelas obras, essa profissão de fé também precisa ser visível em vestes decentes e apropriadas. Afinal, irmãs, qual é o portfólio de uma prostituta, né? É o corpo. E qual deve ser o nosso portfólio? Cristo, né? O nosso sempre deve ser Cristo. Não existe nenhuma moda hoje que seja superior a viver com o espírito transformado e um coração regenerado pelo Espírito Santo. Né? Então, eu gostaria que a gente pensasse, do nosso coração, né, procede as fontes de vida, e nós sabemos também que o nosso coração é enganoso e perverso, quem vai o conhecer. Então, nós precisamos viver de uma maneira que saia do nosso coração o motivo pelo qual nós precisamos viver de uma forma modesta e, através disso, realmente a gente consiga mostrar os frutos e não de uma forma para se autopromover, como eu já disse. E isso aqui, esse estudo é algo bem uma introdução, mas eu gostaria de encorajar as irmãs a buscarem mais sobre esse assunto, a buscarem mais a entender sobre modéstia. Modéstia é algo que o Senhor quer que a gente viva, irmãs, e a gente não pode se contentar a viver de uma forma que a gente saia nas ruas hoje e nós vemos tantas e tantas pessoas vivendo, né, de uma forma que não agrada ao Senhor, e muitas delas podem ser pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Então nós precisamos viver de uma maneira diferente, uma maneira realmente que reflita o Senhor nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês.